Alô, amiguinhos, tudo bom com vocês? Vovó Rita hoje, uma outra historinha. A historinha que quem me pediu foi uma menininha que pediu para eu contar a história da princesinha com o seu cachorro Max. Então, fiquei pensando, e aí veio uma historinha na minha cabeça. Era uma vez uma princesinha muito mimada. Ela se chamava Sara. E ela não tinha irmãos, ela era muito sozinha, mas tudo que ela queria, ela conseguia, tudo ela vencia. Então ela era muito chata, não podia brincar com as coisas, não compartilhava nada, não dividia nada com ninguém. Com fulano não brinco, com ciclano não quero, não mexe nas minhas coisas. Imagina que vai mexer na minha roupa. Nunca, nada, nem comida, nada, nada. Era tudo dela e acabou. Ela era uma menininha bem chatinha. Conclusão, não tinha amigos, ninguém queria brincar com ela, porque ela queria fazer as regras, ela queria ganhar sempre, ela sempre era vencedora, ninguém brincava com ela. Um dia ela sozinha estava no jardim do palácio e viu um senhor com um cachorro muito bonito. E o senhor jogava, cada vez falava, Max, e o cachorro ia buscar, Max, e ficava atrás do cachorro. O cachorro brincava muito. Aí ela falou, ai, eu sei o nome dele. Ela começou a gritar, Max. Quando o cachorro viu Max, o cachorro saiu correndo atrás dela. E aí ela começou a jogar gravetos, começou a jogar pauzinho, bolinha, e o Max ia correndo atrás, pegava e trazia para ela jogar de novo. E os dois foram ficando muito amigos. Na hora dela voltar para o palácio, o Max foi atrás, ficou na porta do palácio. E ela viu. No dia seguinte saiu, o Max estava lá e ficaram grandes amigos. Aí ela fez ele entrar, aí ele ficava na porta do quarto dela. Aí ela fez entrar, aí ele ficava do lado da cama dela. E os dois muito amigos e ela sentia muito a presença do Max, era o único que brincava com ela. De repente ela começava, as amiguinhas falavam, ai, princesinha Sara, deixa eu brincar um pouco do teu brinquedo. Fala, vai pra lá, não vai brincar. O Max começava a chorar. Oh! Aí ela falava, será que o Max não tá gostando? Aí ela falava, vem brincar, vai. Aí o Max voltava a brincar com elas. E assim foi. Aí ela começou a dividir tudo. Brinquedos, um sanduíche que ela estivesse comendo, alguém pedia, ela dava um pedaço. A roupinha que ela não usasse mais, ela dava para uma menininha que não pudesse. Um brinquedo que ela não usava mais, ela dava para um amiguinho. E assim foi. E ela foi ficando tão diferente, porque quando ela fazia alguma coisa errada, o Max começava a chorar e se afastava. E aí ela começou a aprender que não era desse jeito que ela ia agradar o Max. E que o Max era tão bom, era tão gostoso brincar com o Max, que valia a pena fazer um sacrifíciozinho por ele. Mas aí ela começou a ficar uma amiguinha, uma criança muito cotada, ela era popular, todo mundo queria brincar com ela, todo mundo chamava ela para todo lugar que ia, na escola ela ia muito bem, a professora adorava ela, as amiguinhas adoravam ela ficou muito diferente. E com isso, os dois amigos, ele mostrava como ela tinha que se comportar e ela fazia tudo direitinho e estava ficando muito feliz, porque todo mundo gostava dela, todo mundo fazia questão da companhia dela. Quando foi um dia, o Max sumiu. A princesinha ficou muito triste mesmo. E onde estava? Procurou no palácio inteiro, procurou em todos os quartos do palácio. Aí ela lembrou, o Max era muito amigo do cavalo dela. E o cavalo estava na cocheira. Será que o Max estava lá? Aí ela foi. Quando chegou lá, falou pro amigo, pro cavalo, o Max foi embora, eu não acho mais ele. O cavalo começou a relinchar, relinchava. Quando ela entrou na baia do cavalo, onde ele estava, viu que tinha uma casca. Olha a casca, como se fosse o Max. A casca dele. Vocês sabem quando a cobra muda de roupa, que ela deixa aquela casca para poder criar uma roupa nova, uma casca nova, ela deixa a casca velha. E aquela casca era como se fosse o Max, mas era só a casca. Ela começou a chorar. Chorou tanto. O cavalo ficou até aborrecido, né?
E aí, ela foi para a mãe dela, falou, mãe, o meu cachorro morreu, só tem a casca dele. Aí a mãe falou, filha, como assim? Vamos chamar o mago do castelo que vai falar. Aí a mãe pegou o celular, ligou pro mago. Mago, vem aqui que eu quero saber com você uma coisinha da Sara. Quando o mago chegou lá, o mago falou, pois não, rainha, o que foi? A Sara perdeu o Max sumiu. Assim, o Max sumiu. Aí levaram lá perto do cavalo, na cocheira, e estava lá a casca do Max. O mago ficou muito invocado e falou, como? Mas espera aí, como que ela achou esse cachorro? Aí começaram a procurar, foram procurar o velho, que no começo a princesinha viu que chamava Max de cá, Max de lá. Aí ela estava no jardim e viu o velho passeando. Falou pro mago, olha lá, era ele que estava com o Max. Aí o mago foi lá, e falou, escuta, você sabe do cachorro Max? Aí o velhinho falou, o Max não é um cachorro. Como assim? O Max é o filho do rei tal, era um rei muito influente. O mago falou, o quê? Ele é o filho dele. Aí o mago começou a pesquisar para saber desse filho e soube que esse filho tinha sido encantado por uma princesinha, entre aspas, que era uma bruxa que gostava muito dele e queria ficar com ele. Aí o mago foi correndo contar para a rainha e contou para o rei. Ele é o filho daquele rei que foi encantado. Lembra que ele tinha sumido? Ele foi transformado em cachorro. E como? E agora? O rei falou, mago, vai procurar, como é que nós vamos saber? Aí ele pegou e mandou um e-mail para o rei, o pai do Max. Mandou, por favor, precisamos falar com você. O rei telefonou para o mago e falou, o que está acontecendo? Nós queríamos saber do seu filho. O meu filho, graças a uma princesa que ele se apaixonou, ele voltou a ser um homem, porque o encanto dizia que o dia que ele tivesse um amor que o transformasse e que se transformasse, ele voltaria a ser príncipe. E ele voltou. Só que ele está tão triste, tão triste. Aí o mago chegou para o rei e falou, rei, o Max é um príncipe e está triste lá. E a Sara, uma princesinha, está triste aqui. Os dois se apaixonaram. E o Max não tem coragem de mostrar que ele era um cachorro. Ele tem medo que a princesinha fale, eu gostava do cachorro, não de você. Aí eles fizeram um plano. Vamos fazer uma linda festa e vamos convidar o rei e o príncipe. Falaram para a princesa que nessa festa o Max viria. A princesa Sara ficou muito feliz. Ficou feliz porque ela teria o cachorro dela de volta. E ela não entendia por que ela amava tanto aquele cachorro, que ela tinha se transformado tanto por causa dele. E fizeram aquela festa maravilhosa. Quem veio na festa? O rei poderoso com o seu filho, Max. Quando chegaram, a princesinha viu o Max e reconheceu nos olhos dele. Eram os olhos do Max, do seu cachorro. Imediatamente, os dois se abraçaram e era como se não tivesse mais ninguém na festa. Na festa, dançaram, brincaram, ficaram fazendo a maior farra juntos. Foi maravilhoso. E, de repente, viram que o amor supera tudo. O Max viu que a princesinha tinha também se apaixonado por ele. E os dois foram muito felizes. E foram ótimos como rei e rainha, porque entendiam toda a sua tudo, todo o seu povo. Eles eram iguais, eles dividiam tudo, participavam de tudo. Foram felizes para sempre. Gostaram da história da princesinha Sara com o seu cachorro Max? Peçam para a vovó contar historinhas para vocês, dê um like e entre no canal. Tchau!